Estamos de volta com mais um estudo central, estudo da Palavra de Deus, que chega até você através do nosso canal aqui no YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo. Hoje nós já estamos com a lição de número 9 da nossa temporada. Está chegando no final, né? Você sabe que são 13. Então você tem a oportunidade de adquirir a lição para o próximo trimestre. Daqui a pouquinho eu falo mais a respeito disso. Hoje o nosso tema é o conflito cósmico. E esse grande conflito que acontece nesse mundo, né? Será que afeta a sua vida? Será que afeta a minha vida? Vamos descobrir hoje. E o tema geral da nossa lição, desse trimestre, dessa temporada, o amor e a justiça de Deus. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, tem algumas pessoas que eu gostaria de mandar um abraço. E para eu não me esquecer, a primeira pessoa que eu vou mandar um abraço aqui é a Rita, de Buriticupu, no Maranhão, da igreja de Eco Buriti, que pediu um abraço e eu respondi para ela aqui nos comentários, dizendo que ia mandar um abraço. Rita, seja muito bem-vinda, obrigado, viu, pelos seus comentários, obrigado por estar sempre com a gente, compartilhe o nosso conteúdo aí com seus amigos, com seus familiares. Mas tem mais abraços aqui que eu gostaria de mandar. O Daniel Bento dos Santos, de Valparaíso, no Goiás, os nossos irmãos lá de Goiás, recebam o nosso abraço. Aparecida de Azevedo Rosa, de Paulínia, aqui no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda também, Aparecida. Um abraço para você. O Roque Kuziak, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Também seja muito bem-vindo, Roque. Obrigado pela sua mensagem, viu? Iranil de Almeida, de Belém, no Pará. Os nossos irmãos lá do Pará. Sejam muito bem-vindos. E a Noemi Carmelos, ou Carmelos, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os nossos amigos gaúchos. Sejam muito bem-vindos, que Deus abrace vocês aí também, recebam o nosso abraço, que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor esteja conosco. Não estou sozinho para o nosso estudo de hoje, eu tenho a alegria e o prazer de receber o pastor Jefferson Antunes, pastor Jefferson que é secretário executivo lá na Associação Sul de Rondônia, é uma distância grande, ele fala para a gente, acho que 2.300 quilômetros, alguma coisa parecida com isso. E hoje ele está aqui e eu estou muito grato por poder participar com ele, porque ele é meu irmão de sangue, além de ser irmão na fé, ele é meu irmão de sangue. Pastor Jefferson, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui com você, Alex. Muito bom poder participar do estudo central. E quero agradecer muito a Deus por estar no meio da família, aqui nessa igreja, que também é a minha igreja. E aproveito a oportunidade para mandar um abraço para todos os nossos irmãos na Associação Sul de Rondônia. Nós somos ali em 35 cidades, cerca de 840 mil habitantes. Somos 21 membros adventistas do sétimo dia, aguardando a volta de Jesus. Quantos quilômetros daqui até lá, pastor? De Sorocaba até lá, 2.542 quilômetros. Quase acertei, né? Muito bem, temos também a alegria de receber também o nosso, não é irmão de sangue, mas é irmão de criação, irmão na fé, querido Alisson Gregório, está aqui com a gente. Ele está aqui, mas não é sempre que ele está aqui no Brasil, né? Porque ele também atua nas missões, mundo afora. Seja muito bem-vindo, Alisson. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né? Poder participar e poder falar da Palavra de Deus. E ainda mais com amigos assim de tanto tempo, então é muito bom a gente estar aqui. Amém, amém. Lembrando que o Alisson é formado em teologia, né, Alisson? Também. Então nós temos muito o que compartilhar aqui a respeito dessa lição. Eu vou pedir para o Alisson fazer a oração para a gente, por favor. Tá bem. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, iluminar o nosso estudo, que nós possamos compreender o que nós vamos estudar e que as pessoas que vão participar assistindo também possam alcançar o conhecimento de acordo com a Tua vontade. Suplicamos a Tua presença e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vou pegar aqui, você já sabe, nosso guia de estudos é a lição da Escola Sabatina. Se você não tem ainda, você pode fazer a assinatura dela pelo site da cpb.com.br ou baixar em PDF aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, para você não perder nada. E, como eu costumo dizer, né, o nosso tempo aqui é curto para tanta coisa que a gente tem que abordar. Então seria muito interessante que você, muito interessante que você estude aí também, faça as anotações na sua lição, leia os versos bíblicos, né, para ter esse contato mais direto com a palavra de Deus. Vamos lá, o conflito cósmico. E aí já vou lançar para os nossos amigos aqui, porque a lição inicia trazendo para a gente um verso lá de Gênesis, lá do início da Bíblia, né,
e que já traz uma profecia. A gente costuma dizer que é a primeira profecia que fala a respeito do Messias. E eu vou ler o verso, depois eu lanço para vocês aí. E o verso está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que será que esse verso está querendo dizer? Inimizade, mulher. Aqui não está falando da serpente, mas é a serpente, né, que ele está se referindo, quando a gente vê o contexto aqui. E esse é um dos pontos centrais da teologia adventista. E eu lanço para vocês, gostaria da abordagem de vocês a respeito desse tema já para a nossa abertura. Muito bem. Quando nós olhamos para o tema do conflito cósmico, ao olhar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós percebemos algumas coisas interessantes. Primeiro, a Bíblia é uma carta de amor que revela o caráter de Deus. Amém. Quando ela apresenta para nós Gênesis capítulo 3, verso 15, nós chamamos isso na teologia de proto-evangelho. É o evangelho antes do evangelho. É quando o pecado entra no mundo e destrói a imagem de Deus que havia sido implantada na criação. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles contaminados agora pela presença do pecado, eles fogem da presença de Deus. E aí vem Deus, como um pai amoroso, em busca dos seus filhos. Esse grande conflito entre Deus e Satanás, na verdade, Satanás em oposição a Deus, ele vai permear todos os livros da Bíblia. E é interessante nós percebemos também, assim como os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis falam para nós da criação e apresentam para nós o início da história da redenção, os últimos 3 capítulos do livro do Apocalipse falam da restauração que Deus ele produz em todo o universo que foi criado por ele. Assim sendo, quando nós olhamos para esse conflito cósmico entre Deus e os seres celestiais que caíram, os anjos que foram criados e perfeitos e foram enganados por Satanás e aceitaram ser enganados, ele reverbera aqui nessa terra. E todos nós, querendo ou não querendo, estamos inseridos dentro desse grande conflito. E aí a gente tem aqui uma menção à parábola do joio e do trigo, né? E a pergunta que ficou aqui, eu lanço para vocês aqui. Será que foi Deus quem colocou a maldade ou o mal dentro do nosso planeta? Pelo que eu entendi aqui da lição, está dizendo que o mal já existia antes da criação desse mundo, né? Satanás e seus anjos se rebelaram contra Deus. A gente vai falar mais a respeito disso no decorrer da lição, mas a parábola do joio e do trigo remete, inclusive, lá a Gênesis 3,15, falando do mal que cresce junto com o bem. Eu gostaria da participação de vocês também, falando a respeito. É interessante porque uma das perguntas mais comuns quando a gente começa a estudar a Bíblia com pessoas é se Deus é bom, por que o mal existe, né? Essa é uma pergunta que a gente ouve muitas vezes. E dá a ideia de que Deus também é o causador do mal. Muita gente tem essa ideia. E é interessante porque o mal ele surge de uma oposição a Deus. Mas, essencialmente, ele não acontece aqui, né? Ele acontece no céu e ele chega até nós. E um dia um amigo me perguntou, mas que culpa tenho eu? Por que eu nasci nesse contexto, né? A guerra já existia, eu nasci na guerra. Realmente a gente não escolhe estar aqui. A gente tem a escolha de que lado a gente vai participar depois. Mas a guerra já está acontecendo há milênios e a gente só foi inserido dentro de um contexto do que ela já acontece. Então, entender esse Deus e entender por que o conflito iniciou e por que ele acontece, nos ajuda a entender todo o contexto histórico onde nós estamos inseridos. E a parábola do joio e do trigo, mais rapidamente, assim, né? Os servos foram lá, lançaram a boa semente, o Senhor pediu que lançasse a boa semente na terra. À noite foi lá o inimigo, lançou a semente ruim e a semente boa e a ruim cresceram juntas. E nisso, evidentemente, quando nasceram os grãos, nasceram os bons e os ruins. E os servos falaram, olha, quem foi que fez isso daí? Ele falou, foi o inimigo. Né? Então, remetendo lá já a Gênesis 3,15. E aí os servos falam, Senhor, o senhor quer que a gente tire o joio do meio do trigo? Ele falou, não, vai correr o risco de tirar o trigo bom junto com o que é ruim. Ele falou, mas vai haver um momento em que isso vai ser separado, então a gente remete lá a Apocalipse, né, no momento do julgamento final, em que o trigo vai ser separado do joio. Eu gostaria rapidamente da abordagem de vocês a respeito
da parábola também, para a gente compreender melhor. Alex, quando nós olhamos assim, essa parábola, desmembrando cada um dos aspectos dela, é muito interessante. Por exemplo, o Alisson apresentou para a gente assim, essa visão que existe na mente de muitas pessoas, né? O que eu tenho a ver com isso? Só que assim, quando Jesus ele conta essa parábola, o Senhor da parábola simboliza Deus. E nós podemos colocar em alguns momentos Deus o Pai, em outros momentos Deus o Filho, em outros momentos o Espírito Santo, e eles foram os atacados. Satanás, ele colocou no coração, a gente vai ver isso um pouco mais à frente na lição, o desejo de ter o seu trono acima do trono de Deus. E quando ele lança essa semente ruim, essa semente má, qual é essa semente? É a acusação que ele faz contra o caráter de Deus. Por que é que Jesus conta essa parábola e diz assim, olha, ele não pode, nós não devemos retirar agora. Imagina só, Satanás chega para Deus e fala assim, você é injusto, as suas leis são arbitrárias, você não é amor do jeito que você está dizendo. E Deus olha para todo o universo, o qual nós não conhecemos, o universo perfeito, não existiu pecado. O pecado é um mistério que acontece no coração de Lúcifer, e Deus fala assim, é verdade, e aponta o dedo, sai um raio, e destrói Lúcifer na frente de todo o universo. Qual seria o resultado no coração de todos os demais? É isso que Jesus queria contar para nós nessa parábola. Então, quando o Senhor diz assim, deixa que eles cresçam juntos, isso não se refere apenas a esse mundo que nós conhecemos, mas também ao mundo que nós não conhecemos. Os anjos dos céus, eles são testemunhas oculares da rebelião que aconteceu no céu, da consequência da rebelião que está se desdobrando aqui na terra e também do desfecho final. Por quê? Porque eles estão também, assim como nós, tomando uma posição ao lado do Senhor. E a cruz do Calvário foi o epicentro do grande conflito. Na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus, ele entrega a sua vida e Satanás ele leva as consequências do pecado, fazendo com que Jesus Cristo morresse a morte eterna, a morte intercessora, a morte em nosso lugar. Isso foi uma prova do amor de Deus para todo o universo, que permanece fiel e leal ao Senhor e até mesmo aos demônios que estão revoltados contra o Senhor. Agora veja que interessante. De acordo com essa parábola, diz a lição, Deus acabará com o mal, mas arrancá-lo antes do momento certo resultaria em danos colaterais irreversíveis que acabariam prejudicando o bem. Então, o grande conflito nunca foi planejado por Deus, mas ele estava preparado se isso acontecesse. Agora, veja, todo o processo daquilo que nós chamamos de plano da salvação é a maior declaração de amor de Deus para cada um de nós, seres humanos. Amém. Bom, seguindo com a nossa lição, nós temos aqui, de um lado, a criação de Deus, perfeita, e Deus olha para tudo que ele fez e ele diz, olha, eu vejo que é muito bom, não é apenas bom, é muito bom. Mas também a lição segue dizendo que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos, a gente sabe que Miguel representa Jesus aí, né? Miguel e seus anjos lutaram contra o inimigo e os seus anjos, né? E o pastor Jefferson já trouxe um pouquinho dessa rebelião aí, porque Satanás almejou no seu coração ser igual a Deus, ser semelhante a Deus, né? E como a gente entender esse conflito cósmico, né? Tudo era muito bom, mas o mal que nasceu no coração de Satanás veio através da serpente, enganou Eva e vem nos enganando até hoje, né? Eu gostaria que vocês abordassem também esse tema para a gente. Eu acho importante a gente lembrar que na criação ali, em vários versos, Deus vai dizer que ele cria e aquilo é bom, né? Então Deus estabelece o que é bom, Deus estabelece o que é agradável para o ser humano. No momento do pecado, Satanás propõe para Eva que ela poderia ser melhor do que ela era. Você pode alcançar algo maior. Na verdade, o engano é sempre o mesmo, né? Deus não te ama o suficiente, Ele não entregou tudo o que você podia ter. E aí o texto diz que Eva viu que a árvore era boa, que era agradável, que era desejável. Então, assim, ela escolhe o que é bom para ela e não decide aceitar o que é bom que Deus deu. E é interessante porque o pecado ele se propaga pelo mundo sempre na mesma maneira, né? Propondo para o ser humano autossuficiência, dizendo assim, olha, você pode fazer as coisas sozinho, você não precisa de um Deus. Você tem as suas conquistas, você alcançou isso porque você mereceu, não foi Deus quem te deu. Então, isso é o pecado, é você tentar atuar independente de Deus, mesmo fazendo coisas boas.
Então, o pastor Maurice Vender diz que mesmo quando você faz o bem longe de Deus é mal, né? E é difícil a gente entender isso, que o bem longe de Deus é mal. Porque quando a gente compreende Deus e entende o que Ele faz por nós, aí fica mais fácil a gente entender o plano da redenção. Então, a proposta de Satanás é: você não precisa de Deus, porque Deus não gosta de você. E é triste a gente olhar hoje para o mundo. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre essa questão da missão da igreja, nossa missão em representar Deus. Você olhar para bilhões de pessoas que entendem Deus como um Deus ruim, um Deus que não se interessa, não se importa, não está nem aí. Então, a missão é realmente a gente conseguir trazer essa visão de quem é Deus, para que as pessoas possam compreender que Deus é amor, que é o que Satanás tentou corromper lá no Éden. E Alisson, completando, colaborando com essa sua fala tão importante, veja que a questão que está envolvida aqui é em quem nós vamos acreditar. Foi isso que aconteceu com os anjos no céu. Em quem eles vão acreditar? No Deus criador de todas as coisas ou naquele que está fazendo acusação contra Deus? A mesma coisa aconteceu no Éden. Eva, quando ela foi contrastada com a frase de Satanás, é certo que não morrereis, fez com que ela tivesse dúvida. E agora, em quem eu vou acreditar? Na serpente ou no Deus criador? E você que está em casa nos assistindo, você também tem essa oportunidade hoje de tomar uma posição. Você tem que escolher de que lado você vai estar, ou ao lado do Senhor, o Criador de todas as coisas, ou ao lado do inimigo de Deus. E esse talvez seja o grande tema do grande conflito. Porque, embora nós saibamos todos os aspectos revelados na palavra de Deus, talvez haja muito mais do que nós não sabemos ou não compreendemos, mas aquilo que está revelado é o suficiente para que nós vivamos uma vida de santidade na presença de Deus. Mas todos nós, todos os seres humanos, os que creem e os que não creem, todos temos a mesma oportunidade e a mesma obrigação. Nós vamos tomar uma posição ou de um lado ou de outro dentro do grande conflito. Veja só, você que nos acompanha, Satanás vai fazer o que for possível, o que tiver ao alcance dele, para te derrubar, para te levar para o lado dele. Mas Deus já fez e faz o impossível para nós, para te resgatar, para nos resgatar, né? Agora, a decisão está nas minhas mãos, a decisão está nas suas mãos. Assim como Eva escolheu, ela teve que escolher, em algum momento ela teve que escolher. Ou a mentira de Satanás, porque Satanás vendeu para ela uma meia-verdade ali, você vai ser igual a Deus. Já era a semelhança de Deus, né? Quer dizer, e depois, mais para frente, quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás usou a mesma coisa. Se você prostrado me adorar, eu te darei todo esse mundo. O mundo já era de Deus, já era de Cristo, né? E ele faz isso com a gente. Nós somos, como filhos de Deus, somos herdeiros do reino. E ele fala para a gente: olha, se você me adorar, se você deixar Deus de lado, e hoje não precisa, né? Para quem nos acompanha, você não precisa se ajoelhar diante de Satanás ou de uma imagem de Satanás para adorá-lo. Basta você se distanciar de Deus, você já está dando atenção para ele, né? Então, é muito sutil essa guerra que existe, esse conflito cósmico que existe e que acreditamos que está prestes a acabar, né? Ela acontece no nosso coração, com as nossas escolhas. A quem eu vou adorar? A Deus ou a Baal, né? E essa, infelizmente, né, essa estratégia de Satanás, que ele usa, pelo menos nesse planeta, imaginamos, perto de 6.000 anos, tem sido efetivo ainda, porque muitas pessoas ainda se distanciam de Deus e escolhem o mal, né? Mas por que será que as pessoas escolhem o mal, sendo que o mal é mal, né? O que será que tem, né, no mal que... Se a gente sabe que o final vai ser ruim, por que a gente faz más escolhas, na opinião de vocês? Alex, o texto que nós temos aqui como base na lição, junto com Gênesis 3,15, é o livro de Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao 9. E o verso 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, uma referência a Satanás aqui, a antiga serpente. Por que a antiga serpente? Porque ele estava lá no Éden. Ele foi quem levou a nossos primeiros pais ao pecado. Ele diz assim, que se chama Diabo e Satanás, é o acusador do povo de Deus. Ele é o enganador do povo de Deus. Mas aqui diz assim também, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Muitas vezes nós damos ênfase no dragão, nós damos ênfase na antiga serpente, nós falamos do diabo e de Satanás, mas poucas vezes nós vemos Satanás como sedutor.
A sedução de Satanás, ela é personalizada. Ele é um grande psicólogo. Ele já, nesse campo de batalha, como você disse, ele já levou ao pecado grandes heróis da fé, por exemplo, o pai da fé, Abraão. Ele já derrotou homens como Davi. E ele já enfrentou Isaac, Jacó. E ele esteve ali presente na vida dos discípulos quando andavam com Cristo, a ponto de Jesus olhar para Pedro, repreender, dizendo, arreda Satanás. Então, só nesse campo de batalha, ele já enfrentou o próprio Cristo. Nesse campo de batalha, ele já tem experiência. E qual é o grande problema nosso, enquanto seres humanos? Nós achamos que com a nossa vida de 20, 30, 40 anos, a vida que você tem, a sua idade, o conhecimento que nós temos é suficiente para nós enfrentarmos o mal sem a presença da palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. É aí que nós nos enganamos, porque quando nós fazemos isso, nós estamos entrando exatamente na cilada. Veja que o próprio Cristo, para nos dar o exemplo, quando foi combater Satanás no deserto da tentação, que você mencionou muito bem, ele usa o recurso que está disponível a cada um de nós. E ele disse, está escrito. A nossa referência para nós enfrentarmos Satanás e todos os seus enganos, queridos amigos que nos estão assistindo agora, é a palavra de Deus. Se nós estivermos fundamentados na palavra, no assim diz o Senhor, Satanás não tem autoridade sobre nós. Mas a partir do momento que nós nos afastamos da palavra e começamos a seguir os nossos próprios pensamentos, ou as ideologias ou as teorias desse mundo pecaminoso, nós já estamos no terreno encantado de Satanás. De forma mais direta, Alex, quando você pergunta por que o mal é mal e tantas pessoas são atraídas para ele? Por um detalhe simples, eles se afastaram da palavra. Esse é um convite, então, para você retornar à palavra, estudar a palavra de Deus, se aproximar de Deus, porque ele sente amor por você, amor infinito, a ponto de dar seu filho para morrer na cruz, para pagar pelos seus pecados, pelos meus pecados. A gente está caminhando para o final da lição, e o Alisson já citou lá no início, e eu vou retomar rapidamente, se Satanás tivesse sido eliminado imediatamente, porque a gente fala assim, se a disputa fosse apenas por poder, de poder, né? E quando a Bíblia fala que houve peleja no céu, houve guerra no céu, né? Porque Satanás se rebelou contra Deus. Como o Jeff falou, olha, é apontar o dedo para ele e tudo se exterminaria. Mas o universo, e nós cremos como adventistas do sétimo dia, nós cremos que existem outros planetas habitados e não caídos, né? Onde não entrou pecado. Para o universo, Deus poderia parecer tirano. Como o Alisson disse que muitas pessoas hoje acreditam que Deus é um Deus tirano, não acreditam no amor. Mas tudo o que acontece nesse mundo é consequência da nossa escolha, consequência do pecado de Eva, e a gente pode até criticar Eva, né? Ah, Eva errou e tal, mas eu erro da mesma forma, né? E careço também da misericórdia de Deus. Então, para a gente encerrar o nosso estudo, eu gostaria que vocês fizessem os comentários finais, começando com a Alisson, para deixar o seu comentário a respeito da lição para quem nos acompanha, Alisson. Eu acho que a grande questão que nós precisamos entender é que o adversário, ou acusador, a acusação dele é contra Deus. Deus não ama. Deus não é o pai que você acha que ele é. Mas essa acusação que vem reverberando ao longo dos milênios, ela distraiu muita gente, como disse o Jefferson, distraiu muita gente. E a gente tem que ter esse cuidado de entender quem é o Deus que nós cremos. Então a grande questão, acho que para a gente poder entender realmente e poder viver uma vida melhor com Deus, é conhecê-lo. Através da palavra, da revelação e através daquilo que ele já fez na nossa vida. Então quando a gente entende Deus, entende quem ele é na realidade, então fica mais simples da gente poder confiar. E a gente confiando vai ser menos suscetível ao engano de que ele não nos ama. Então, o conflito é cósmico, é muito maior do que nós estamos inseridos num conflito, mas acho que a grande questão é entender quem é o Deus que nós servimos. Porque a acusação sempre vai existir, até que seja extinta completamente. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente sabe que enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que tomar uma posição. E isso é a importância da decisão quando você conhece a pessoa. E para conhecer a Deus, é o estudo da palavra, né? A lição nos ajuda, né? As meditações nos ajudam, mas a palavra de Deus, sola a Escritura, é que vai nos levar ao conhecimento e aproximação de Deus. Pastor Jefferson, Jeff, meu irmão,
Encerra para a gente com seus comentários, por favor. O pecado é um intruso. Nunca fez parte do plano de Deus. Justificar o pecado é equivalente a justificar o caráter de Satanás. Então, quando nós entendemos a essência daquilo que gerou o grande conflito, faz com que todos nós tenhamos uma decisão, uma posição. E eu quero conversar com você que está assistindo a gente agora de casa. Queridos, o pecado ele não vai durar para sempre. E louvado seja Deus por isso. Muito em breve, aquele que há de vir virá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o meu Salvador e o seu Salvador. E embora Satanás ele tenha causado o mal, mas ele não vai prosperar para sempre. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu Satanás quando ele levou Adão e Eva ao pecado. Ele achou que a humanidade seria destruída ali e o mundo seria dele para sempre. Mas ele não pensou, ele não refletiu, ele não sabia do plano eterno de Deus de oferecer o seu próprio filho para ser a expiação do pecado. Assim sendo, eu, pecador, e você, pecadora, você, pecador, você não precisa ficar nesse momento desesperado, a menos que você tome posse da bênção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, embora o grande conflito seja real, eu quero fazer um desafio para você. Aceite Jesus. Tome parte da palavra do Senhor, viva com Ele, e você vai experimentar uma transformação na sua vida nesse mundo, e em breve, quando Ele voltar, nós poderemos estar com Ele por toda a eternidade. O meu convite e meu apelo para você, tome Jesus como sendo a referência da sua Bíblia, da sua vida. Tome a Bíblia como sua referência, e você vai perceber as vitórias que Ele vai separar para você no presente, no futuro e ainda a vida eterna. Que Deus abençoe você. Amém, amém. Pastor Jefferson, ora para a gente encerrar, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós agradecemos a Ti pelo estudo da Tua Palavra e pedimos a Ti que as decisões que precisam ser tomadas, elas aconteçam não conforme o nosso coração, mas conforme Tua vontade. Perdoa os nossos pecados e dá-nos a vitória nesse grande conflito ao lado do Senhor Jesus. É a oração que fazemos a Ti e agradecemos em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém, amém. Alisson, muito obrigado pela sua participação. Pastor Jefferson, obrigado por estar aqui com a gente. E obrigado a você por nos acompanhar aqui até o fim desse estudo central. Deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você ama e se inscreva também no nosso canal. Fica com Deus e até o próximo Estudo Central.